Nessa nota de aula, nós vamos trabalhar a unidade 6 da nossa disciplina, a determinação da renda e do produto nacional, tá? Inicialmente trabalhando o chamado mercado de bens e serviços. Essa unidade nós trabalharemos em 2 semanas, ok? Então, nessa primeira semana, nós temos então a primeira parte dessa temática, do mercado de bens e serviços. Okay? Então, inicialmente, de onde vem esse modelo de determinação da renda? Nós já comentamos dessa época em 1930, que foi chamada da época da Grande Depressão, em notas anteriores, e aqui com o assunto relativo ao mercado de bens e serviços, da determinação da renda, também partimos desse ponto. Isso por quê? Porque em 1930, os economistas acreditavam que as forças de mercado se engajariam de equilibrar o fluxo econômico, conduzindo a economia automaticamente ao pleno emprego de recursos. É aquele nosso modelinho de oferta e demanda. Então, oferta e demanda se autoajustam ou se autorregulam via um mecanismo de preço, de modo que o mercado estaria sempre equilibrado, utilizando todos os recursos disponíveis na economia. Então, o segundo ponto que destacamos é a crise econômica vivida pelo mundo capitalista a partir da quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, que culminou justamente em 1930 com a chamada Grande Depressão. Então, essa crise e suas consequências, principalmente relativa à queda do nível da atividade econômica e também à elevação do desemprego e à capacidade ociosa verificada na grande maioria das empresas daquele período. Então, essa situação vivida inicialmente em 1929, início de 1930, mostrou para os economistas e também para a população de modo geral que o mercado sozinho não se autorregularia. Então, ele sozinho não teria condições de tirar a economia de uma situação de depressão e que essa economia voltasse automaticamente ao seu equilíbrio inicial. Nesse cenário de crise, surgem as ideias do economista inglês John Maynard Keynes, que desenvolveu teorias cuja base se assenta no pressuposto de que é necessária a intervenção do governo para regular a atividade econômica e levar a economia para o chamado pleno emprego de recursos, isso considerando um curto prazo. Nesse cenário desenvolvido pelo economista inglês John Maynard Keynes, o governo, por meio de suas políticas econômicas, principalmente as políticas fiscais e monetárias, teriam uma posição fundamental no ajuste da economia. Seria, então, o elemento fundamental para a inversão de quadros de recessão e desemprego, uma vez que, por meio de seus gastos, por exemplo, estaria aumentando a chamada despesa agregada da economia e, consequentemente, o nível de produção, permitindo às empresas ocupar a sua capacidade ociosa e elevar a procura de mão de obra, aquecendo novamente a economia. E por que falamos que a questão das teorias desenvolvidas por Keynes leva em consideração apenas o curto prazo? Tá? Então, porque o foco principal desse modelo desenvolvido por Keynes, formulado por Keynes, é justamente a conjuntura econômica de curto prazo, não abordando as chamadas questões estruturais. As questões estruturais da economia a gente chama o progresso tecnológico, questão de distribuição de renda, qualificação de mão de obra, etc. Essas questões mais estruturais, elas são trabalhadas pela chamada teoria de desenvolvimento econômico. Na teoria de desenvolvimento econômico, a gente aborda, então, as questões de longo prazo. Alguns conceitos que vamos trabalhar nessa nota de aula, vocês já viram na unidade anterior relativa à contabilidade social.
No entanto, a gente tem uma diferença. Na contabilidade social, né, a gente está sempre trabalhando com o que a gente chama de informações efetivas, né, reais, que já se realizaram. Então, é o PIB em determinado período, o consumo em determinado período de tempo, o investimento. Né. Com esses dados, né, a gente vai trabalhar como esses dados são calculados, né, os valores do produto nacional, do consumo, do investimento e dos demais agregados macroeconômicos. Já na macroeconomia, propriamente dita, do estudo da determinação da renda, a gente está preocupado em formular proposições de política econômica para atuar justamente sobre os valores previstos ou planejados das variáveis que estão sendo analisadas. Ok? Então, na contabilidade social, nós trabalhamos com as informações, com os dados, e na macroeconomia, na determinação da renda, a gente está preocupado em formular proposições de políticas públicas com base nos valores daqueles dados estimados pela contabilidade social. Essa parte do estudo econômico, macroeconômico, que estamos estudando agora, é a chamada teoria da determinação do equilíbrio da renda nacional, né, ou modelo keynesiano básico. Essa teoria ela vai se dividir em duas partes. Uma chamada de lado real, que é relativa ao mercado de bens e serviços e mercado de trabalho, e a outra parte, que é chamada de lado monetário, que se refere ao mercado monetário e o mercado de títulos. Na presente nota de aula, nós vamos começar a trabalhar justamente o lado real, o mercado de bens e serviços. Posteriormente, vamos estudar, então, o lado monetário. Como nós estamos trabalhando com um modelo, né, então, todo modelo ele tem algumas hipóteses para que ele possa funcionar. E por que a gente precisa de uma hipótese no modelo, né? Como o próprio nome diz, nós estamos trabalhando com um modelo. Então, o modelo é a representação da realidade. Por isso, devemos trabalhar com hipóteses. Por quê? A realidade é muito complexa. Então, dificilmente um modelo poderia captar todos os aspectos da realidade econômica. Então, por isso, trabalhamos com hipóteses, para que esse modelo funcione e possa ser uma representação da realidade. Buscamos que essa representação seja o mais realista possível. A primeira hipótese que vamos abordar é uma economia com desemprego de recursos. Tá? Então, nesse modelo básico, estamos trabalhando com uma economia com desemprego de recursos. Afirmar que a economia está produzindo abaixo do seu potencial é o mesmo que dizer que as empresas estão operando com capacidade ociosa e uma parcela significativa da força de trabalho está desempregada. E por que trabalhar com uma economia com desemprego de recursos? Porque o modelo macroeconômico formulado por Keynes foi formulado justamente a partir de um momento de crise, né? A crise de 1930. Um período caracterizado por taxas elevadas de desemprego. Então, por essas características, o modelo keynesiano vai supor a existência de desemprego, né? Ou seja, que a economia esteja operando em equilíbrio abaixo do chamado pleno emprego e produzindo abaixo do seu potencial. Ou seja, com empresas operando a capacidade ociosa e com a parcela significativa da mão de obra desempregada. O segundo ponto, ou a hipótese, é o nível geral de preços constantes. Então, nesse caso, empresas são estimuladas por um aumento de demanda, procuram elevar a produção e não os preços, porque têm capacidade ociosa. E por que isso ocorre? Essa hipótese é justamente uma implicação da hipótese anterior. Né? Então, como a economia está em desemprego, não haveria razões para as empresas elevarem os preços dos seus produtos, num eventual aumento de demanda.
né? Ou seja, supõe-se que as empresas, quando estimuladas por um aumento de demanda por seus produtos, procurarão elevar a sua produção e não os seus preços, porque estão com capacidade ociosa e também existem muitos trabalhadores disponíveis a custos relativamente baixos. Então, por isso, trabalha-se então com um nível de preços geral constantes. Em seguida, temos a hipótese de curto prazo, tá? Então, vamos trabalhar com o modelo para o curto prazo, né? A análise da determinação da renda será, então, a análise no curto prazo. Então, portanto, nesse modelo básico, a teoria da determinação da renda vai analisar o papel das políticas macroeconômicas na estabilização do nível de atividade e emprego e também do nível de preços a curto prazo. E que curto prazo seria esse? Lá em Economia 1, né, na parte da teoria da produção, o curto prazo é definido como o período de tempo em que pelo menos um dos fatores de produção permanece constante. Geralmente, o fator de produção que mantém-se fixo é o capital, variando-se, então, a quantidade de utilização da mão de obra, a quantidade ou grau de utilização do estoque de mão de obra. A próxima hipótese do nosso modelo é relativa à oferta. Então, a oferta agregada potencial é fixada a curto prazo. Isso se deve ao fato de que, como a teoria keynesiana supõe curto prazo, como vimos anteriormente, e, portanto, fatores de produção que são fixos, a oferta agregada potencial permanece, então, constante, pelo menos no curto prazo. Para a gente entender o que seria oferta agregada potencial, vamos conceituar os tipos de oferta. Inicialmente, teremos a oferta agregada de bens e serviços. Essa oferta agregada é o valor total da produção de bens e serviços finais à disposição da coletividade num determinado período de tempo. Essa oferta vai variar em função da disponibilidade de fatores de produção, tais como mão de obra, que é a nossa força de trabalho, o estoque de capital e também o nível de tecnologia. Então, essa oferta agregada é o nosso Produto Interno Bruto, o PIB. Em seguida, temos a seguinte distinção: oferta agregada potencial. A oferta agregada potencial é a produção máxima de uma determinada economia. Nessa produção máxima, ela vai ocorrer quando os fatores de produção estão plenamente empregados. Não há capacidade ociosa nesse quadro. A tecnologia disponível também está sendo utilizada plenamente e toda a população está empregada. Já a oferta agregada efetiva é a produção que está sendo efetivamente colocada no mercado, o que pode ocorrer sem que os fatores de produção estejam plenamente empregados, como no caso da oferta agregada potencial. Então, ou seja, a produção pode atender à demanda desejada pelo mercado, mesmo apresentando capacidade ociosa, desemprego de mão de obras, entre outros. A oferta agregada potencial só vai se alterar quando houver alterações na quantidade física dos fatores de produção ou no nível de tecnologia. Já a produção efetiva ou oferta agregada efetiva poderá estar abaixo do pleno emprego e pode ser alterada em função de mudanças que ocorrem ou que podem ocorrer na demanda de mercado. A nossa última hipótese é o chamado princípio da demanda efetiva. Tá? Então, a demanda ou a procura agregada por bens e serviços é a soma dos gastos planejados dos 4 agentes macroeconômicos.
Então, temos as despesas das famílias com os bens de consumo, os gastos das empresas com investimentos, os gastos do governo e despesas do setor externo, tá? Então, esses são os nossos 4 agentes macroeconômicos: famílias, empresas, governo e setor externo. Com isso, nós temos, então, a equação representativa da demanda agregada. Tá? Então, a demanda agregada vai ser igual ao somatório do consumo das famílias, mais investimentos das empresas, gastos do governo e despesas líquidas do setor externo, ou seja, exportações menos importações. Então, como vimos, a oferta agregada potencial não se altera no curto prazo, dados os estoques de fatores de produção. Então, nesse caso, as alterações no nível de equilíbrio da renda e do produto nacional devem-se exclusivamente às variações da demanda por bens e serviços. Ou seja, flutuações da demanda agregada são as responsáveis pelas variações do produto e da renda nacional no curto prazo. Esse é o que chamamos de princípio da demanda efetiva. Então, nesse caso, por exemplo, se a gente tem uma situação de desemprego de recursos, a política econômica deveria procurar elevar a demanda agregada, o que permitiria às empresas recuperar sua produção potencial e restabelecer os níveis de renda e emprego na economia. Embora esse estímulo à elevação da demanda possa se dar tanto por meio de políticas que estimulem o consumo, o investimento privado e as exportações, Keynes vai enfatizar justamente o papel dos gastos do governo para que a economia saia mais rapidamente da crise de desemprego. Se a gente observar com cuidado esse princípio, a gente observa realmente que a demanda agregada, de modo geral, ela é realmente mais sensível e geralmente responde mais rapidamente aos instrumentos de política econômica. Já a oferta agregada é mais lenta, pois depende da disponibilidade de recursos, da infraestrutura e também do ambiente de negócios. Então, o modelo keynesiano, no fundo, ele é um modelo que enfatiza o papel fundamental da demanda agregada. Então, o papel da oferta ficou relativamente negligenciado pela teoria econômica até a ocorrência das crises do petróleo, a primeira em 1973, que popularizou a expressão chamada choque de ofertas. Então, nesse caso, o aumento dos preços do petróleo, ao elevar o custo da produção, provocou uma retração na atividade econômica e a consequente escassez de oferta de bens e serviços em muitos países. Apenas recapitulando, vamos aqui sintetizar o significado do princípio da demanda efetiva. Então, o princípio da demanda efetiva afirma que as alterações no nível de equilíbrio da renda e do produto nacional devem-se exclusivamente às variações da demanda agregada por bens e serviços. Finalizadas as hipóteses do modelo básico, vamos passar então a analisar o equilíbrio macroeconômico. E no equilíbrio macroeconômico, devemos observar que a renda de equilíbrio, ou a chamada renda efetiva, é determinada quando a oferta agregada iguala-se à demanda agregada por bens e serviços. Isso ocorre ou pode ocorrer abaixo do pleno emprego, significando que a produção agregada, apesar de abaixo de sua capacidade potencial, atende às necessidades da demanda. Isso é uma situação tipicamente keynesiana, com equilíbrio macroeconômico associado ao desemprego, ou equilíbrio abaixo do pleno emprego de recursos produtivos. Uma observação importante refere-se à oferta agregada, tá?
Então, como a oferta agregada é considerada fixa, pelo menos no curto prazo, a ênfase da política econômica deve se concentrar na elevação da demanda agregada, utilizando os instrumentos, né, de política econômica, de modo que aumente os gastos em consumo, o investimento, os gastos do governo, a elevação das exportações acima das importações, ok? Então, aqui nós temos o papel fundamental da demanda agregada, ou de estímulo à demanda agregada. E observe que, uma vez que a renda de equilíbrio ou a renda efetiva ocorre ou é determinada quando a oferta agregada se iguala à demanda agregada por bens e serviços, e que esse ponto pode ocorrer numa região abaixo da região de pleno emprego, o objetivo da política macroeconômica no modelo keynesiano é justamente encontrar ou alcançar esse equilíbrio com pleno emprego, ou seja, fazer o equilíbrio entre a oferta e demanda agregada coincidir com a renda ou produto de pleno emprego. Aqui passamos a analisar graficamente a situação de equilíbrio macroeconômico. Tá? Então, a situação de equilíbrio macroeconômico pode ser representada ou ilustrada por meio de um diagrama. Tá? Inicialmente, nós vamos apresentar aqui a curva de demanda agregada por bens e serviços. Tá? Então, como vimos anteriormente, a demanda agregada é composta pela demanda de 4 agentes econômicos. Então, temos que a demanda agregada será igual ao consumo, o consumo das famílias e empresas, mais o investimento em meios de capital, mais os gastos do governo, mais as exportações, menos importações por bens e serviços. Observe que no equilíbrio, quando estamos falando de renda, estamos falando de renda real, tá? É a renda quando a gente já está descontando os efeitos da inflação, tá ok? Então, essa renda real será igual à renda nominal da economia dividido pelo nível de preço, tá? Aqui vamos chamar essa relação de Y sobre P. E os diagramas representativos do equilíbrio macroeconômico são similares aos que a gente vinha utilizando na microeconomia, tá? Então, na microeconomia, nós tínhamos diagramas ou gráficos com preço e quantidade. Em macroeconomia, trabalhamos com nível geral de preços, ou nível de preços agregados, em relação ao produto real. Com relação à curva de demanda agregada, observa-se uma relação negativa. Tá? Então, a curva de demanda agregada é negativamente inclinada, revelando uma relação inversa entre o produto ou a renda real da economia e o nível de preços. Então, nesse caso, supondo o produto nominal como um dado, se o nível de preço se eleva, o produto real se reduz e, inversamente, se os preços caem, o produto real também se eleva. Então, podemos analisar isso graficamente. Digamos que a economia esteja no nível de preços geral igual a P1. Ao nível de preços P1, temos então o seguinte produto real, neste ponto. Supondo que por algum motivo o nível de preços P1 se eleve. Se elevar então para a posição aqui P2. Ao nível de preços P2, temos agora o seguinte nível de produto real. A esse novo produto real, temos um nível inferior ao nível de produto real aos preços P1. Ok? Então, aqui nós demonstramos graficamente a relação inversa entre nível geral de preços e Y sobre P, com relação à curva de demanda agregada. Ok?
Em seguida, temos a curva de oferta agregada de bens e serviços. Tá? Então, a curva de oferta agregada de bens e serviços será a quantidade de bens e serviços que os produtores estão dispostos a colocar no mercado em determinado período de tempo. Tá? Das contas nacionais, sabemos que a oferta agregada será igual à renda nacional, que será igual ao produto nacional. Né? Aqui temos, então, a identidade básica das contas nacionais. Tá? Uma observação é que o formato da curva de oferta agregada dependerá da hipótese com relação ao nível de produto corrente da economia. Ou seja, o seu formato dependerá do fato de que a economia esteja produzindo numa situação de desemprego de recursos ou, ao contrário, que os recursos estejam plenamente empregados, tá ok? Então, essa curva de oferta aqui representa essas situações extremas de desemprego de recursos e de recursos plenamente empregados. E também representa uma situação intermediária, representada aqui por B. Nessa situação intermediária, a economia estará num ponto em que alguns setores podem estar operando em situação de desemprego de recursos, enquanto outros setores podem estar operando em situação de pleno emprego. Tá? Então, esse é o trecho intermediário, representado por B. No ponto A, onde temos o trecho horizontal da curva de oferta, é a situação em que as empresas estão operando com desemprego de recursos. Então, nesse caso, se a gente tiver na economia um estímulo da demanda, as empresas estarão preocupadas em aumentar a sua produção e as suas vendas, e não os seus preços. Então, nesse caso, temos variação na quantidade ou no produto real, com P constante, ou com nível geral de preços constantes. Então, observem isso graficamente. Se, por exemplo, a gente tem uma curva de demanda, tá, representada aqui nessa situação, tá, e por algum motivo a gente tem uma elevação na demanda de mercado, na demanda agregada, da situação inicial para a situação 2. Então, o que ocorre? Observem que, nessa situação, temos o seguinte nível de produto. Na situação 2, o produto passou a ser maior. Tivemos uma elevação no produto. Mas observem, por outro lado, que, apesar das variações na quantidade do produto, o nível geral de preços não variou, tá? Ele foi sempre constante nesse nível. Vamos apagar tudo. Na situação B, por outro lado, observem, tivemos uma situação inicial de demanda representada por essa curva, tá? Teremos então o seguinte produto e o seguinte nível de preços. Por outro lado, se tivermos uma variação na curva de demanda, observem, para essa outra posição, teremos o quê? Teremos agora o seguinte nível de produto, que é maior em relação ao produto anterior, e também teremos um aumento no nível de preços. Vamos apagar novamente as curvinhas. E vamos analisar a situação C. A situação C é quando a economia está operando com plena capacidade ou plena utilização dos recursos. Então, nessa situação, se nós tivermos, por exemplo, a demanda inicial, tá? A essa demanda inicial, temos o seguinte Y de pleno emprego, ou produto de pleno emprego. Se por algum motivo tivermos uma variação na demanda, tá? Observem que o produto de pleno emprego não varia. No entanto, o nível de preços, que antes era este nível, agora passou a ser maior.
Simplificando a análise, vamos considerar apenas as duas situações extremas com relação à curva de oferta agregada, tá? Então, vamos analisar a situação da economia operando com desemprego de recursos, que é o trecho A, o trecho horizontal da curva, e a outra situação em que a economia está operando com pleno emprego de recursos, ou trecho vertical C, tá? Então, vamos trabalhar com a curva de oferta agregada simplificada, tá? Então, aqui nós temos, então, destacado o equilíbrio macroeconômico, formado pela junção ou intersecção da curva de demanda agregada com a curva de oferta agregada. De acordo com as hipóteses do modelo básico, a economia encontra-se numa situação de equilíbrio com o desemprego na posição zero desta figura. Na posição zero, temos o produto igual a Y0. Neste caso, o objetivo da política econômica é elevar a demanda agregada até o ponto 1, quando a economia estará, então, em equilíbrio de pleno emprego. Neste ponto, a renda nacional de equilíbrio será a própria renda de pleno emprego, ou seja, a oferta agregada efetiva será a própria oferta agregada potencial de pleno emprego. Posteriormente, exploraremos com maiores detalhes os instrumentos utilizados, principalmente os instrumentos de política fiscal, mais adequados para levar a economia para a posição de equilíbrio com pleno emprego. Agora, vamos passar a analisar o que a gente chama de comportamento dos agregados macroeconômicos. Então, vamos analisar mais detalhadamente algumas variáveis componentes da demanda agregada, tá? Em especial o consumo, a poupança e o investimento agregado. Inicialmente, vamos analisar o consumo agregado, ou o que a gente chama de função consumo, tá? Então, se a gente observar o consumo global de um país, ele vai ser influenciado por uma série de fatores, tá? Como a renda nacional, o estoque de riqueza, o patrimônio, a taxa de juros de mercado, disponibilidade de créditos, enfim, uma série de fatores. No entanto, vamos supor aqui na análise macroeconômica que o consumo agregado é função crescente do nível de renda disponível, ou seja, quanto maior a renda disponível, maior será o consumo agregado. Considerando uma função linear, tá? Podemos montar a função consumo como A mais BY. Esse Azinho é justamente o que a gente chama de consumo autônomo, a parte do consumo que é independente da renda, e o Bzinho é a que a gente chama de propensão marginal a consumir, que vai mensurar justamente a declividade da reta, tá? E essa propensão marginal a consumir é o acréscimo no consumo, dado uma variação ou acréscimo na renda nacional disponível. Estatisticamente, os valores do Bzinho, tá, da propensão marginal a consumir, estão entre 0 e 1. Observem graficamente, temos aqui o consumo e a renda e temos representado uma relação positiva, uma função crescente, tá? Então, quanto maior o nível de renda, tá? Maior será o consumo. Tudo mais constante. O conceito de renda disponível, tá? Será a renda nacional da economia menos aquilo que se paga de impostos, tá? Então, a renda nacional subtraindo-se os impostos. Próximo agregado macroeconômico que analisaremos é a poupança agregada ou a função poupança, tá? Então, a poupança será a parte residual da renda nacional disponível, ou seja, será justamente a parcela da renda nacional que não é gasta em bens de consumo, tá? Então, temos que a poupança, a função poupança, temos que
é uma função da renda nacional disponível, tá? E a poupança é, então, igual à renda nacional disponível menos os gastos com consumo, tá? Assim como temos uma propensão marginal a consumir, também teremos uma propensão marginal a poupar, tá? Então, a propensão marginal a poupar será a relação entre a variação da poupança dado uma variação da renda nacional disponível. O nosso último agregado macroeconômico é o investimento agregado à função investimento, tá? Então, o investimento é a aquisição de bens e serviços que visam aumentar a produção ou a capacidade produtiva futura da economia, né? Também pode ser chamado de formação bruta de capital físico. O investimento podemos dividir de duas formas. O investimento visto como elemento da demanda agregada, tá? E aqui estamos mais trabalhando com a questão do curto prazo. Então, nessa fase, temos que gasta-se apenas com instalações, equipamentos, entre outros, antes do investimento maturar e resultar em acréscimos à produção. No segundo ponto, temos investimento visto como elemento de oferta, mas para longo prazo, né? Então, nesse ponto ocorre quando aumenta-se a capacidade produtiva após a maturação do investimento. No segundo ponto, temos o investimento visto como elemento da oferta agregada, mas de longo prazo. Nesse ponto, ocorre quando aumenta-se a capacidade produtiva após a maturação do investimento. Nesse caso, no curto prazo, o investimento é visto pelo lado dos gastos necessários para a ampliação da capacidade produtiva. Já a produção ou oferta agregada serão afetadas somente no longo prazo, no ponto 2, uma vez que sempre decorre certo período de tempo entre os gastos incorridos para a ampliação da capacidade produtiva em 1 e o aumento efetivo da quantidade produzida em 2, né? Isso é, quando a gente considera a maturação do investimento. Então, no curto prazo, o investimento afetará apenas a demanda agregada. Vamos passar a analisar, então, os fatores determinantes da decisão de investir, ou a demanda de investimentos, a demanda por investimentos. Em linhas gerais, pode-se dizer que o investimento agregado é determinado por dois fatores básicos, que é a taxa de rentabilidade esperada, ou a chamada eficiência marginal do capital, e a taxa de juros. A eficiência marginal do capital é justamente a taxa de retorno esperada sobre determinado investimento. Será a taxa em que iguala-se o valor presente dos retornos líquidos esperados que se pode obter com o investimento ao preço de aquisição do equipamento. Então, quanto maior a rentabilidade esperada dos projetos, maiores deverão ser as inversões das empresas na ampliação da capacidade produtiva. Com relação à eficiência marginal do capital, a empresa compara, então, o preço de aquisição do bem de capital com o valor presente líquido dos retornos esperados. Com relação ao valor presente dos retornos líquidos esperados, a empresa comparará, então, o faturamento esperado ou a renda esperada ao longo da vida útil do capital físico com os custos de operação e manutenção do equipamento. Por último, temos um componente importante do investimento, que é a sua relação inversamente proporcional com a taxa de juros de mercado, tá? Então, quanto maior a taxa de juros, menor tenderá a ser o investimento. Dessa forma, para tomar decisões sobre as despesas de investimento, o empresário comparará então as duas taxas. Se a taxa de retorno supera a taxa de juros do mercado, ele investirá na compra de bens de capital. Por outro lado, se a taxa de retorno for inferior à taxa de juros de mercado, ele não investirá, preferindo direcionar seus recursos ao mercado financeiro. Também podemos afirmar que a demanda de investimentos também poderá ser afetada pela disponibilidade de fundos de longo prazo em determinado país, o que depende, nesse caso, do desenvolvimento do mercado de financeiros e de capitais de cada país.
Bem, e assim finalizamos a primeira parte do estudo relativo ao mercado de bens e serviços, tá? Para o estudo desse capítulo, temos o capítulo 10, as seções 10.1, 10.2, 10.3 e 10.4 do nosso livro base, Fundamentos de Economia.